Oi, minha gente, boa tarde. Bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl e é um prazer estar com vocês nessa noite, às 7 da noite de São Paulo, às 11 da noite de Lisboa, Portugal. Meu nome é Carl Praz, eu estou transmitindo desde a cidade do México. Sou trader faz mais de 16 anos. Ascendência brasileira, do lado da mãe. Então, estamos dando esses webinários para Iron Forex. Por quê? Porque não podemos falar que tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, estamos muito contentes de ser parte do seu treinamento como trader. Eu vou compartilhar com vocês a minha janela. Isso é as 5 sugestões de trading. Vou compartilhar essa janela com vocês e vamos esperar também uns minutinhos até que mais gente se ligue a esse webinar. Vamos ver aqui. Tá. Então, aqui estamos. Vamos compartilhar a janela. Perfeito, ok. Então, estamos falando que quando eu estou dando o aviso de risco, que é que nossos produtos são negociados com margem a possuir um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Geralmente eu falo sobre o que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, do dinheiro. Que é o tema que vamos estar vendo o dia de hoje. Quando nós estamos falando que a pessoa pode perder todo o seu dinheiro, isso é porque cai em uma situação de trade out, margin call, ou, em outras palavras, o que é queimar a conta. E é muito importante a gente saber o que isso significa. Quando nós temos uma conta real com um broker, Iron Forex, o capital que nós temos na conta é a garantia que damos para o broker da nossa liquidez, com o qual nós podemos fazer frente a perdas que nós possamos ter. Agora, se a perda fica muito forte e é praticamente igual ao capital que nós temos na conta, então o broker tem autorização, é algo que já está escrito no contrato que nós firmamos com ele no momento que nós vamos aceitar nos termos e condições. Ele está facultado, ele pode fechar todas as posições sem perda, com o qual você fica com 1 ou 2% do total da conta. Isso é o que é queimar a conta. É um trade out e também se chama margin call. E que é o margin call? Geralmente, antes de que o broker pudesse fechar as posições, geralmente uma pessoa do broker ligava para a gente, falava: oi, Carl, temos uma situação, a perda está muito grande e é praticamente igual ao que você tem na conta. E nós estamos previndo que você não deva dinheiro para o broker. Então, tem 2 possibilidades. Uma delas é fechar as posições. Então, já a perda se consume com o capital que nós temos.
ou o trader vai fechar as posições, em caso que nós não fechemos elas. Outra possibilidade é pôr mais dinheiro na conta, com o qual podemos ter mais margem. Agora, essa margem é como crédito, como a liquidez que nós temos frente ao broker. E quando a perda é tão forte, possivelmente não é o melhor dos conselhos pôr mais dinheiro. Porque eu tenho visto que as pessoas acabam perdendo o capital original, mas o que serão na conta depois. Então, a perda tem que se controlar. E isso se controla desde o começo da posição. Quando abrimos a posição, nós temos 2 ordens que nós podemos colocar na posição. Pode ser um stop loss, ou máxima perda, e um take profit, ou que é o máximo lucro. Então, o stop loss é o segundo conselho. Bom, os conselhos que eu geralmente dou é pratiquem demo. Esse é o primeiro. Pratique em uma conta simulada. Em uma conta onde você vai aprender, você vai cometer erros. Se na plataforma parece que você perdeu, mas não é dinheiro real, condições do mercado real, mas com dinheiro que não é real. Então, esse é o jeito bom de aprender. O jeito não tão bom é quando se aprende perdendo dinheiro. E tem muitas formas, muitos jeitos de aprender, desde o que é escrever, que foi o que passou, uma perda pequena, stop loss, até as pessoas que falam, olha, o trading não é para mim. Isso é o que nós dissemos aqui no aviso de risco. Esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Então, precisa ter uma tolerância ao risco, tem que aprender e se disciplinar e se treinar. Finalmente, são os traders treinados os que são os bons traders. Então, isso é o que, assim como vão os meus conselhos, que tem que ver com o tema de hoje. Então, estamos falando que nossos produtos são negociados com margem. Isso quer dizer que é um mercado alavancado. Temos é um mercado triplo alavancado, o mercado Forex. Porque você tem o que é o preço, 5 dígitos depois do ponto. Então, tem o termo que se chama PIP, que é o Point in Price, que é o 4º dígito. E o 5º dígito são frações de PIP. Então, isso quer dizer que você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do preço. Esse é o primeiro que tem que tomar em consideração. O segundo, a alavancagem, é o tamanho de posição que você coloca. Precisa gerar uma calibragem da posição para não pôr em risco capital demais. Então, o segundo, a alavancagem, pode ser você mete o microlote, onde o PIP, que é o Point in Price, que é o 4º dígito, o menor movimento que pode fazer o preço. Você pode ganhar ou perder com cada PIP 10 centavos, que é com um microlote, 0,01 de volume. Mas se você põe 0,1, que é um mini lote,
então o PIB vai ter um valor de $1, que já fica um pouco mais pesado, porque tem que tomar em consideração que o preço vai para cima ou para baixo $1 com cada movimento do quarto dígito. Se você coloca uma posição de lote standard, isso vai dar o valor ao PIB de $10. $10 para cima ou $10 para baixo. Então, estamos falando de um mercado alavancado porque já pode ser representativo esse lucro ou essa perda para a posição se temos um movimento de $10 por cada PIB. Agora, tem um terceiro alavancagem, que é o alavancagem que o broker dá para o trader. Geralmente, os traders, numa conta real, sem saber bem como funciona a conta e a alavancagem, começam a fazer trading. E acontece que começa a fazer trading sem saber que sua conta é uma conta super alavancada. Tá? Pode ter uma alavancagem, vamos dizer, 1 a 500. Eu gostaria, por favor, se vocês podem escrever o seguinte. Seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você usa. O seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você usa. Então, se você está usando o máximo alavancagem, está trabalhando com o maior risco, mas porque você não sabe, ou não sabe bem ainda como funciona. Então, o terceiro conselho é baixe o alavancagem que o broker dá para você. Eu aconselho uma alavancagem 1 a 25, 1 a 30. Que é um bom alavancagem, mas não dá... onde podemos ter mais controle sobre a possível perda. Tá? O quarto conselho é não pôr em risco mais do 1% do total do seu capital por posição. Eu vou continuar com essa informação daqui, mas vou ir para o MetaTrader para explicar um pouco mais sobre a situação de não pôr em risco mais do 1% do total do seu capital. Olha, gente. Temos diferentes temporalidades de gráficos, onde cada temporalidade, o que fala, é que tão rápido fecham os castiçais japoneses, as velas japonesas. Então, se eu estou no de 1 minuto, aqui elas fecham cada minuto, aqui na de 5 cada 5, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então, isso faz que os traders possam ter diferentes estilos de trading. Estamos falando que o trader que trabalha com gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, é um scalper. O trader que trabalha com gráficos de meia hora, 1 hora, pode ser um day trader, que não deixa posições abertas durante a noite. Depois, o que é o gráfico de 4 horas, o gráfico de 1 dia, é muito usado pelo swing trader. E depois, o que é... Com o swing trader, você sim deixa posições abertas durante a noite, e pode ser durante vários dias, até umas quantas semanas, possivelmente. E depois, você tem o que é o gráfico de 1 dia, de 1 semana, ou de 1 mês,
que é o trader de tipo inversionista, ou inversionista, inversionista. Então, esses são os 4 tipos de trading, os 4 tipos de trader, que não necessariamente nós temos que casar-nos com um deles, ok? Mas sim é importante nós observar qual é a vantagem e desvantagem de cada um desses grupos, porque precisa faculdades, habilidades que são muito particulares de cada um desses tempos, dessas temporalidades. Então, cada um desses tipos de temporalidade pode se subdividir em 3 grupos, que tem que ver com o 4º conselho que eu vou dar, que é: não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital por posição. Escreva, por favor, esse conselho. Não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital por posição como máximo. Isso é uma postura conservadora que não é precisamente ou certamente a de uma pessoa que tem medo dos mercados. É muito inteligente o conservador. Por quê? Porque se nós perdemos 1% do total do nosso capital, isso é relativamente fácil de se recuperar. Mas se a perda é grande, então fica ainda mais difícil recuperá-la, tá? Então, eu vou escrever aqui no chat um livro que eu aconselho muito, que vai muito da mão com o que vemos aqui nos webinários, que é o livro Price Action Trading Secrets. E o escritor se chama Rainer Theo. Você pode achar esse livro na Amazon e geralmente pode durar uns 4 dias a mais para recebê-lo. Esse é um jovem de Singapura, muito bom trader. Eu estou totalmente de acordo com o que ele escreve no livro, então por isso é que eu recomendo tanto a leitura desse livro. Na página 72, ele fala, põe uma tábua, onde ele fala: olha, se você perde 10% da conta, você vai precisar ter um acerto de 11,5%. Então, 10%, nós temos ainda muitas oportunidades para poder recuperar. Mas, se a perda, o flotante ou a perda, vai crescendo, então fica cada vez mais difícil recuperar a conta. Até ele menciona, olha, que se você perde 90% da conta, você vai precisar 900% de acerto para recuperar a conta. Não? Então, fica mais difícil. E então, minha gente, o único meio através do qual nós podemos evitar a perda é por meio da prevenção. Olha, e aí é onde vem o conselho de não só use o stop loss, a ordem de paro de perda, sino também gestione a ordem de paro de perda. É como um escudo, é uma proteção que nós estamos usando para nos proteger. Então, isso é algo que não tem nas apostas, no gambling, nas opções binárias. Em cada um desses fields, desses territórios, o seu grau de exposição é ao máximo 100%. Você não tem nem possibilidade de algum tipo de proteção.
Então, aqui, o stop loss é nossa proteção. É a nossa proteção porque é difícil saber com precisão, com exatitude, com certeza, quanto é o que nós vamos poder ganhar com a posição. Mas o que nós sim podemos pré-calcular é quanto é o máximo que eu poderia perder com cada posição. Isso se chama calibragem da posição. Você coloca o stop loss de tal jeito que, se meu capital são $10.000, então demo, eu vou buscar que o máximo que eu possa perder nessa posição seja $100, como máximo, tá? Então, vamos... e qual é? Eu vou mostrar como é que você pode gerar um sistema através do qual você vai reduzindo a possibilidade de perda através da proteção do stop loss. Depois você pode blindar a posição quando você faz que o preço de compra ou de venda seja o mesmo que do paro de perda. Então, você blinda a posição, você tira o risco do mercado com suas próprias mãos. Não só isso, muitos traders pensam que o stop loss só serve para proteger ao trader da perda, mas você também pode proteger o mínimo de lucro. Isso é onde você, se a posição, se o preço vai avançando na direção da sua posição, você pode proteger um mínimo de lucro. Com isso, você já garantisse que a posição é ganhadora. Só o único que está em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos, mas já é uma posição ganhadora e você está fazendo trading como os reis. Então, eu vou mostrar como é que nós podemos fazer isso. E aqui tem esse dito também que diz: o guerreiro que tem todas as possibilidades de ganhar uma batalha, uma luta, é aquele que não tem nada que perder. E é certo. Então, aqui, isso aplica. Olha, os mercados não são esse lugar romântico onde você pode fazer dinheiro. São um campo de guerra. É um lugar hostil. É uma guerra entre compradores e vendedores. É uma guerra entre touros e ursos. Uma guerra sem compaixão nenhuma. Tem um dito que diz: com as coisas que fazemos, Deus pode perdoar a gente, mas os mercados não. E se você está errado, saia. É muito importante saber que quando eu faço a seguinte pergunta para meus alunos, a gente dos webinários, eu pergunto: você que prefere? Só tem uma opção. Você que prefere ganhar dinheiro ou ter a razão? E a maioria da gente fala: eu quero ter a razão. Alguns deles falam: eu quero os dois. Então, e o último está dizendo: eu quero ter a razão. Então, o que acontece? Que a pessoa faz uma análise, coloca a posição e o mercado começa a ir em contra. Então, o que faz essa gente? Um erro que eu também tenho feito no começo: baixar o stop loss, não? Desaparecê-lo, porque a perda só se concreta quando você fecha a posição. Quando é drawdown, ainda não concreta. Mas corre o risco que, se você já tem uma perda, se você não põe o stop loss, a perda pode ser ainda mais grande. Então, isso fica interessante, porque através do stop loss você pode se proteger. Essa é uma arte marcial.
eu aconselho a gente ler o livro O Arte da Guerra, o Sun Tzu. Porque uma razão por a qual 85% das pessoas que trabalham com CFDs, que é o instrumento que temos aqui com o Iron Forex, que é o Certificate for Deposit, certificado para depósito, são, como é instrumento muito alavancado, perdem dinheiro. Então, se estamos em um grupo de 100 pessoas, sabemos que 85% do grupo vai perder. Nós temos que fazer algo diferente para ser do grupo das 15 pessoas que vão ganhar dinheiro, ok? E por isso é que o uso e o gestionamento do stop loss é tão importante. Então, nesse arte marcial, esse 85% da gente se enfoca em ganhar dinheiro e perde noção do que é a defesa. Então, uma situação que eu tenho escutado 1.000 vezes é a de, olha, Carlos, eu abri uma posição, eu vou ganhando $20. Mas o meu stop loss, a máxima perda, está em menos 100. Então, se eu tenho a possibilidade de perder 1% do total do meu capital, eu buscaria ganhar 200 e ter uma relação 2-1 enquanto a lucro possível perda. Então, essa pessoa fala e diz, oi, Carl, vou ganhando $20, eu vou deixar a posição aberta. Mas ele não gestiona o stop loss. Então, ao dia seguinte, ele me liga e fala, oi, Carl, o mercado revirou e eu perdi $100. Isso não foi porque o mercado seja ruim, porque tenha algo pessoal contra dessa pessoa, desse trader. Isso é porque ele não se protegeu, estava tão concentrado em ganhar que não se protege. Meu conselho, que vai ligado a tudo que estamos vendo no dia de hoje, é blinde a posição tão pronto como você possa. Tão cedo como você possa. Tão rápido. Pode limitar a vida da posição? Pode. Mas vamos suponer que, vamos pensar que você é um trader que faz de 20 posições. Vamos pensar que você em 19 sai em 0. Mas na posição número 20, você faz $500. Então, isso quer dizer que sua expectativa de trading é de fazer $25 por posição, o qual é muito bom a expectativa de trading, tá? Então, tem que provar a estratégia e usar e gestionar o stop loss. Por isso é que eu vou falar um momentinho das 3 M's, mas antes disso, vamos falar outra vez sobre os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, que é justo que temos como tema o dia de hoje. Pratique em demo. Use e gestione o stop loss. Baixe o alavancagem. Não ponha em risco mais de 1% do total do capital por posição. Estamos falando dos 4 tipos diferentes de traders. Cada um deles tem uma subdivisão, dependendo do nível de risco que está preparado para tomar. Então, o primeiro tipo, o primeiro nível, é o conservador. E ele, o trader só põe em risco como máximo 1% do total do seu capital, que é o que eu aconselho e o que
muitos escritores aconselham nos seus livros para ações, para futuros, para forex, para cripto. Então, esse é o nível conservador. Depois você tem o moderado, que é o trader que máximo põe em risco o 2% do seu capital por posição. E depois você tem o trader agressivo. E olha, quando pensamos em agressivo, é esse trader louco que joga pela janela todo o seu dinheiro. Não. Um trader profissional agressivo não põe em risco mais do 3% do total do seu capital por posição. Agora, escutamos também situações de traders, onde o trader pode ter informação privilegiada, informação de primeira fonte, onde os fundamentais estão certos ao 100%. E então, ele coloca uma posição com maior risco. Pode, porque ele pode dizer, olha, eu tenho uma certeza de 100%, de 99%. Tá. Mas aquele trader que põe maior possibilidade de perda deve ser congruente consigo mesmo. O qual quer dizer que, se a perda vem, ele absorve a perda. The name of the game in trading não é não perder, é reduzir ao máximo a perda, mas a possibilidade de perda está sempre aí. Nós temos muito poder nas nossas mãos. Somos como Harry Potter, não? Você pode dobrar a conta em horas, ou fazer que todo o seu dinheiro desapareça em horas, tá? Então, o que vamos fazer é reduzir a possibilidade de perda ao máximo, para depois aumentar a possibilidade de lucro, tá? Então, dito isso, temos o quarto conselho: não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. E o quinto conselho é: não abra muitas posições ao mesmo tempo. Cada uma dessas temporalidades obriga a gente a monitoreá-las de acordo a essa temporalidade. A mais demandante é a de 1 minuto, porque as velas vão fechando cada minuto, então nós podemos estar tomando decisões cada minuto. Se é como de 1 hora, cada hora. Então, você não precisa estar ligado, estar aqui na janela do computador todo o tempo. Se você escuta que você passa tempo demais fazendo trading, você precisa arrumar o seu sistema de vida. Porque outro conselho é que você não adapte o seu sistema de vida ao trading, mas bem que você adapte o trading para seu sistema de vida. Então, se nós estamos aprendendo trading, é como aprender a jogar xadrez. Você está aprendendo estratégia, você está aprendendo o que são os setups para você colocar e fechar uma posição. Então, você precisa se concentrar. Se você abre posições demais, não tem coisa mais triste que, eventualmente, perder posições ou perder dinheiro, porque você perdeu o controle do seu trading. Faça isso melhor, de um jeito gradual. Comece a ter sucesso, uma por uma, até que está funcionando, e então você vai com uma e abre a segunda, e você está monitorando, e você está vendo como vai cada uma delas. Uma pessoa me perguntou um dia: oi, Carl,
E qual é o número de posições que você aconselha? Qual é o máximo? Não? Depende da sua capacidade de monitoreio dos gráficos, do controle, do seu registro, do seu diário de trading, onde você vai pondo qual posição você abriu, por que abriu, qual foi o sinal de entrada, para depois ver qual foi depois o sinal de saída. Então, com isso, temos aqui o que são os 5 conselhos de proteção e conservação do dinheiro. Use conta demo, gestione o stop loss, baixe a alavancagem, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição e não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Estávamos falando da exceção de responsabilidade. Bom, a Iron Forex não é responsável por nenhuma perda real, igual que o instrutor tampouco, porque o primeiro que estou falando, ele faz em demo, tá? Então, não faça ainda trading em real até que você provou na demo que o seu sistema está funcionando, tá? A demo vai estar sempre aí. Eu aconselho ao bom trader, que é o que faz a sua tarefa, que faz o seu estudo, seu análise técnica, a ter sempre uma conta demo viva. Por quê? Porque na demo é onde você faz o teste, o backtesting, tá? E quando você já vê que a técnica, a estratégia funciona, então passa real. Mas isso é uma estratégia de muitas. Então, você continua provando estratégias na demo. Ferramentas de robôs, inteligência artificial. Tudo tem que passar primeiro através da demo para depois passar a real. Ok? Então, a responsabilidade de qualquer trade real é única e exclusivamente responsabilidade do trader que fez ela. Então, aqui o que estamos apresentando é material estritamente educacional e a redistribuição do material é estritamente proibida. Então, vou passar ao que é o que é o gráfico para fazer o backtesting. Aqui nós temos, vamos dizer, olha, aqui tem o euro-dólar, vou para o dólar-peso mexicano, por exemplo. E aqui vamos fazer como é que funciona o backtesting. Vou pôr esse gráfico em branco. Eu tenho dito em classes, em webinários passados, de como é que você pode fazer o perfil, as preferências de você aqui no gráfico. Tá? Depois você tem que deselecionar essas 2 flechinhas que você tem aqui em cima, e com F11 você faz que o gráfico fique mais grande. E a partir desse momento, você pode mover o gráfico para frente ou para trás, todo o que você quiser. Para nós ter condições do mercado real. Condições passadas, reais, ok? Que aconteceram no mercado. Muitas delas têm que ver com o que aconteceu com a pandemia, tá? Então, eu vou pôr aqui as linhas, o que é estudo de linha, e eu vou pôr o que é o teto e o chão desse castiçal, que é um castiçal de reversão. Minha gente, quando você vê esse webinário, eu vou escrever aqui no chat o meu nome, é Carl Praz. E aqui
nós podemos estar em contato através da Iron Forex, através da página de educação, através do nosso canal de YouTube, para estar em contato também através do LinkedIn, para nós poder, para eu poder compartilhar com a gente material adicional. Todo bom, toda boa iniciativa, todo objetivo vai se poder lograr com maior facilidade se nós temos um plano, ok? Então, esse plano de trading vai desde o mais simples ao já um pouco mais complexo. Então, o primeiro começa do geral e eu falo, olha, só tem duas possibilidades. Ou eu tenho um plano à alça, ou tenho em longo, ou eu tenho um plano em curto para baixo. Aqui, como eu tenho um castiçal de aversão de vermelho para verde, então eu vou ter vou ter um plano à alça para ir em uma posição em longo, tá? O segundo é que eu vou determinar, por meio do chão, que é aqui o suporte, eu vou diferenciar o que é a minha zona de validação da minha zona de invalidação. A minha zona de invalidação são todos os castiçais, todas as velas que aparecem por em cima dessa linha. Mas se eu tenho uma vela ou várias velas vermelhas que quebram esse chão, então isso invalida o meu plano à alça e então eu tenho que sair da posição e por isso é que eu coloco o stop loss, ou o paro de perda. Então, minha gente, se vocês podem escrever, porque é uma pergunta que podemos ter sempre, onde é que eu coloco o stop loss inicialmente? Então, o stop loss sempre vai na zona de invalidação. Na zona de invalidação, que é o que invalida a posição, tá? Depois, vamos falar agora do que são os 5 tipos diferentes de castiçais, de velas japonesas. Porque você pode saber como é que se chamam em japonês, mas o mais importante é poder identificar qual vela é a que nós temos, qual é a última vela que fechou. Por favor, é muito importante para nós, como traders, ter o tempo e a paciência para esperar a que o castiçal, a vela de decisão, feche, para nós tomar uma decisão, tá? Então, se eu tenho uma de reversão forte, como a que eu tenho aqui, só tem outros 4 tipos de velas que podem aparecer e para os quais eu já gerei um protocolo de ação e reação para eu saber o que fazer em cada tipo de vela. O bom trader, além de ser o que faz a sua tarefa, é o que vai fazendo o seu price action, vai levando um diário de trading e vai monitoreando a posição com cada movimento, tá? Então, aqui o importante é que você saiba diferenciar esses tipos de velas e saber o que fazer. E o bom trader é aquele que está preparado para tudo, para qualquer vela que possa aparecer, tá? Então, aqui com F12, você faz que o gráfico avance vela por vela, mas isso acontece só quando você tem o gráfico ao máximo, que é com F11, e agora com F12 eu faço que o gráfico avance. Então, eu tenho a vela que basicamente é uma vela de decisão que tem sombras muito longas, mas o corpo está pequenininho. Eu posso considerar esse castiçal como um castiçal à alça. E aqui, como o mercado está experimentando
movimento lateral. E podemos saber e podemos pensar que o mercado, 50% ou 60% do tempo, está em movimento lateral, e quando está nesse movimento lateral, é melhor não fazer nada. Então, aqui, como a vela, eu não tenho velas vermelhas que matem essa vela verde que eu tenho aqui. Então, enquanto eu não tenha uma vela que mate essa vela verde, eu mantenho minha posição. Por isso, dos atributos, das características de um bom trader é o coragem, que você tenha o coragem de manter a posição aberta até que ela esteja mostrando o movimento principal para você tomar decisões, tá? Aqui eu vou com o F12 e eu tenho agora uma vela vermelha que pode eventualmente fazer que apareçam mais velas vermelhas. Mas nesse caso, a pergunta seria se essa vela vermelha matou a vela grande verde anterior, e a resposta é não. Então, se não tem matado, você continua, tá? Aparece outro castiçal verde. E como você pode ver, hemos tido 1, 2, 3, 4, 5, 6 intentos do preço por quebrar aqui o nível de 20,64 no passado. Agora está em 17,50, uma coisa incrível. As sombras não representam quebramento. Não representam que o preço tenha quebrado esse teto. O corpo da vela, a parte retangular, é a que tem que fechar do outro lado para que, então, se tenhamos uma vela de quebramento, por enquanto, nós vemos que o mercado está lateral. Aparece agora uma vela que sim quebrou esse teto, e agora é quando eu posso subir as escadas para ajustar o que é o canal onde o preço está movendo agora. E eu posso fazer algo muito interessante. Olha, minha gente, como o stop loss originalmente estava aqui no que é a zona de invalidação, a zona de invalidação trocou por essa daqui, onde eu tenho, por meio desse movimento, eu tenho reduzido a possibilidade de perda a menos da metade. Então, cada elemento que nós não perdamos, ulteriormente, é um lucro, tá? Mas eu posso fazer algo ainda um pouquinho mais agressivo. Agressivo no sentido da proteção da minha posição. Isso é, como eu estou já bastante perto de blindar a posição, eu blindo a posição. Eu já protegi a posição incerta, que eu entrei ao final desse castiçal. Então, eu tenho blindado a posição, já não tenho possibilidade de perda e poderia estar ganhando nesse momento $100. Então, isso é o que eu faço com velas de continuidade. Com velas de continuidade, eu procuro ir subindo o stop loss e blindar a posição tão rápido como eu posso. Com velas de indecisão não fazemos nada. Se temos vela de reversão, depende do tamanho da vela de reversão. Eventualmente podemos subir o take profit também, ou stop loss para sair, digamos, com um mínimo de lucro. E com a vela de reversão que quebra o chão, aí já é o sinal de saída. Mas ainda nós não temos tido o sinal de saída. Olha, se você acha que você sai cedo demais numa posição, isso é porque você precisa gerar mais tolerância para dar um pouco mais de ar à posição, para que, eventualmente, ela possa continuar. Sabemos que tem o que são os 3 conselhos da tendência, onde sabemos que a tendência é a sua amiga, não vai em contra da tendência.
e a tendência é eterna até que confirme a reversão. Então, aqui a ideia é blindar a posição tão pronto seja possível para já não ter a possibilidade de perda. E, nesse momento, então, nós podemos acrescentar a possibilidade de lucro. Mas, se eu saio cedo demais, sem ter um castiçal que sirva de sinal de saída, é como ir no Titanic, não? Você sabe que vai topar com um iceberg, mas é como se você pulasse já no mar. Espera aí, ainda nós não vemos um iceberg, então você porque está jogando-se no mar, não? Espera aí. Então aqui sim também vamos esperar até ter o sinal de saída, tá? Vou com F12 outra vez. O preço voltou, possivelmente teria fechado a posição. Se não fosse o caso, e como o mercado está indo lateral aqui, eu baixaria outra vez o stop loss para não acurtar a vida da posição. Vamos pela outra. Aqui, possivelmente, isso deveria ter sacado a gente tirado a gente para fora da posição. E já temos, olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intentos do preço de quebrar para cima o nível de 20,84. Então, mantemos a posição. Vamos ver se temos uma vela de continuidade. Não, ainda não. Aqui sim. Então, essa prática do backtesting, eu aconselho para você fazer quando você tenha tempo. É muito mais importante se fornecer, se preparar mentalmente, familiarizando-se com o que é os castiçais de entrada e saída, para facilitar que você possa reconhecê-los ao momento de entrar ou sair de uma posição. Portanto, não é tão importante gerar ou ser lucrativo nesse momento, mas ter uma melhor leitura para ter uma melhor toma de decisões. Aqui eu subo a escada novamente para o seguinte nível e, tranquilo, eu posso subir agora o stop loss para proteger um mínimo de lucro. Então, essa posição já é uma posição ganhadora. Eu não deixaria a posição funcionando 100% na automática, porque eventualmente pode ser que alcancemos um nível de topo de resistência muito interessante, enquanto ao lucro para nós, que nós pudéssemos pôr o que é uma ordem de take profit. Mas, por enquanto, e trabalhando com um gráfico de um dia que você pode ver todos os dias depois de que a última vela tem fechado, pode ver qual são as velas que vêm, como a que temos aqui, que ajuda para nós subir o stop loss, subir a escada, e agora eu já estou garantizando que vamos ter um lucro por menos de $200, para dar um exemplo, e o lucro que temos nesse momento é de $300 ou $400. Então, não temos sinal de saída, sim temos uma sombra bastante grande, bastante forte nessa última vela, mas com certeza isso pode crescer ainda mais, tá? Chega até aqui a um nível muito forte. Eu posso subir o stop loss, aqui eu tenho de garantia que agora eu posso ganhar, não sei, $500 e vou ganhando nesse momento 700. Essa sombra na cima é uma sombra muito forte
que já está dizendo para a gente sair, tá? Então, um conselho para não fazer gestão de frustração é que no momento que você tome a decisão de sair, já não pense, já não ponha atenção enquanto se o mercado continuou subindo ou se você tomou a decisão correta. Se continuou subindo, tanto como, olha, o ar tem vento ainda, mas eu como veleirista, eu posso retornar para casa, para o clube de barco, enquanto eu quiser. Então, as decisões não são assim de que nós sempre queramos ter o máximo lucro. É mais importante ter tantas vezes como seja possível ser lucrativos, tá? Minha gente, estamos chegando ao final desse webinário. Vocês têm a vantagem de poder vê-lo guardado na página educacional da Iron Forex ou no canal de YouTube da Iron Forex. Como esse material não é suficiente, entendê-lo a profundidade com a sua vez. Eu aconselho para vocês ver esse webinário várias vezes para se familiarizar com os termos que aí aparecem. Próxima semana vamos começar com o que são os webinários de tendência. Então, terça-feira vai ser para as 7h, hora de Lisboa, Portugal, são as 3h do Brasil. Ou quinta-feira da próxima semana para um webinário às 7h do Brasil, que seriam às 11h de Lisboa, Portugal, tá? Minha gente, mando muitos saúdos, com muitas saudades a cada um de vocês, em cada uma das suas belas cidades, belos países, e vejo vocês próxima semana, terça e quinta-feira. Até logo, minha gente. Tchau, tchau. Tudo de bom.